Olá pessoal, hoje o Dicas do Alquimista está aqui na 45ª Expo Inter para falar sobre meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão. A nossa quarta temporada, como vocês já sabem, é sobre as abelhas sem ferrão. Estamos aqui hoje para o lançamento do livro da doutora Gena Sousa, que também trata desse assunto, meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Vamos lá? Estamos aqui com o Vinícius e o Alexandre. O Vinícius é do Meliponário Apiário Bela Mata e o Alexandre é da Emater, pessoal da Emater. Fala um pouco para nós aí, Vinícius, dessa, digamos assim, recente atividade, né? Porque não tem muito tempo de exploração desse tipo de criação de abelhas sem ferrão. Explica para nós um pouco da atividade de vocês lá na Bela Mata. Certo. Então, pessoal, nós trabalhamos com 13 espécies de abelhas nativas sem ferrão, onde no Rio Grande do Sul são 24 espécies de ocorrências naturais, né? Então, a gente trabalha visando principalmente a preservação das espécies de meliponídeos, né? E onde a gente tem um meliponário comercial, mas a gente não esquece nunca de deixar enxames que possam estar indo para a natureza, né? A gente trabalha então fazendo divisões de enxame, vendendo mel, própolis de abelha sem ferrão. Então a gente trabalha com todo esse subproduto das abelhas sem ferrão, tentando ao máximo possível agregar renda na família, né? Então a gente vai devagarinho, claro, isso tudo está engatinhando na meliponicultura e a gente tem muita legislação envolvida que ainda não estão formada, né? Então a gente está devagarinho, acompanhando como é que estão os estudos, está formando, hoje foi formada aqui a federação, né, que vai buscar também a contribuir com a gente para que a gente possa estar vendendo esses produtos de forma legal, né? Então a gente trabalha com diversos enxames lá e como a gente tem um apiário também, a gente trabalha com o mel legalizado, com inspeção CIF, tudo direitinho, né? E quem nos assiste lá é a Emater, né, o pessoal da Emater, e onde eles têm o centro de treinamento, o Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso para vocês, né? Pois é, a Emater tem um centro de treinamento lá em Montenegro, que é a cidade da TV Cultura do Vale, do programa Dicas do Alquimista. E agora vocês me falaram que tem alguma coisa de treinamento lá também na Emater? Sim. Então a gente tem um centro de treinamento da Emater ali, que é o CETAM, né? Fica em Montenegro. Dentro do CETAM tem um meliponário, como aqui a gente tem abelhas sem ferrão lá no CETAM, dentre tantos outros cursos da Emater lá também, né? E dentro desse curso a gente tem a parte prática, então são realizadas diversas atividades como preparo de alimentação para as abelhas, divisão de enxames, revisão, manejo, enfim. É um local aberto assim aos interessados, aos agricultores, enfim, o público urbano também, né? Porque as abelhas sem ferrão têm essa vantagem de poder ser criadas tanto num apartamento dentro da cidade como numa casa ou no interior, né? Elas são bem fáceis de se criar em vários locais, né? Hoje a gente está aqui na Expo Inter justamente para divulgar essa questão das abelhas sem ferrão, das abelhas nativas. Estão tendo diversas atividades, até um dia bem marcante assim na meliponicultura gaúcha, porque foi criada e lançada a Federação das Associações de Meliponicultores do Rio Grande do Sul e também uma associação brasileira das entidades da meliponicultura. Então está tudo se organizando agora, né? Porque é uma coisa, como tu falou, bem recente, assim, nos últimos anos, que está crescendo muito e está se organizando para poder se comercializar produtos de uma forma com inspeção, legalizado, com qualidade e ter acesso aos consumidores, né, nos mercados, nas feiras, de produtos meliponícolas, que são das abelhas sem ferrão. Valeu, pessoal. Obrigado. Tudo de bom para vocês na Expo Inter aí. Valeu. Estamos aqui com a doutora Gena Sousa, bióloga, doutora em Ciências Agrárias. Ciências Agrárias e especialista em meliponicultura.
Hoje ela estará lançando o segundo livro, né, aqui na Expo Inter. Fala para nós um pouco, doutora Gena, de como surgiu esse seu interesse pela meliponicultura. Então, a meliponicultura é uma atividade tradicional, uma atividade trazida para a nossa realidade aqui pelos povos das Américas, né? Nós herdamos isso dos povos maia, povos primitivos, e com o passar do tempo, esse ensinamento sobre criação racional de abelhas sem ferrão foi passada de geração em geração, e hoje nós temos aí vários locais do Brasil com a atividade sendo desenvolvida, e nós temos assim muita afinidade. Eu tenho particularmente muita afinidade com as abelhas porque eu comecei desde criança. Então, desde o meu tempo de infância, minha avó criava abelha jataí, e ao invés de brincar com outras coisas, eu ia brincar com as abelhas com minha avó. E ela falava sempre para mim: não, essa daqui você pode chegar, ficar perto, porque elas não ferroam. Né? Então, desde criança, eu tenho essa afinidade com as coisas da natureza. Cresci, me tornei bióloga e aprofundei meus estudos na área de criação de abelhas sem ferrão. Agora, então, nos conte um pouco sobre o seu livro. Esse é o livro 2. Eu tenho uma série de livros, né? O primeiro foi sobre meliponicultura básica para iniciantes, que nós lançamos ano passado nesse mesmo espaço da Emater, durante a Expo Inter. Esse ano estou lançando o livro 2, que é um pouco mais avançado, tópicos avançados em meliponicultura, para quem já começou a criação e precisa de algo mais em relação a manejo. E o livro 3, que será lançado ano que vem, provavelmente aqui na Expo Inter também, é sobre meliprodutos, que são produtos a partir dos produtos diretos da colônia. É um livro de linguagem muito fácil. Eu sou pesquisadora, a gente faz bastante pesquisa a respeito desse manejo de abelhas sem ferrão, que é a minha área maior, né, que eu me dedico, e eu consigo traduzir em palavras para o produtor. Então, meu livro 1 foi um sucesso de vendas, foram 1.500 exemplares de livros, que passou por toda a América Latina, na verdade, não apenas no Brasil, e tivemos que fazer outra triagem do livro, outra tiragem da gráfica do livro 1, e o livro 2 está sendo um sucesso também, porque ele é uma continuidade. Então, é um prazer novamente estar aqui no Rio Grande do Sul, lançando esse livro com linguagem popular, com linguagem para a produção, para produtor rural, que é o que nos interessa, porque a universidade ela produz conhecimento científico e leva esse conhecimento para a comunidade por meio da extensão. E eu trabalho com extensão. Extensão é o meu grande forte, são 30 anos trabalhando com extensão rural. Qual a importância das abelhas nativas sem ferrão no nosso meio socioambiental? Muito boa pergunta, porque as abelhas, na verdade, elas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. Nós temos no Brasil mais de 350 espécies de abelhas já catalogadas e outras em estudo, e nós observamos que em cada área de ocorrência dessas abelhas, elas vão apresentar características específicas, características de comportamentos específicos, e temos essa riqueza de flora, por isso que nós temos também riqueza da fauna, né, nos casos específicos das abelhas. Então, elas são fundamentais para manter o equilíbrio desses ecossistemas. Sem abelhas, sem produção vegetal, sem abelhas, sem florestas renovadas, porque elas são polinizadoras de nossas florestas, fundamentalmente, e também são polinizadoras dos nossos alimentos. Então, nós temos uma série de alimentos que dependem das abelhas para estarem presentes no nosso dia a dia. Além de equilíbrio do ecossistema, elas também vão produzir nosso alimento. Legal. E quais as dicas que a doutora daria para quem quer iniciar nessa atividade? Assim, o pequeno produtor que às vezes nem quer produzir por meios econômicos, quer mais produzir por hobby ou até mesmo para ajudar a preservação da natureza. Então, eu recomendo que procure se informar, primeiramente, por meio de um curso básico de meliponicultura. Nós temos hoje aí várias instituições que promovem esses cursos básicos de meliponicultura. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias AMES, que são as associações de meliponicultores, que promovem esses cursos, esses encontros. Procurem essas entidades, façam um curso básico, procurem ver quais as condições geográficas de plantas da região, porque a abelha precisa de planta, ela não pode ser introduzida num local que não tem plantas. Então, antes de pensar em criar, tem que plantar e procurar saber onde tem essa área de vegetação para que elas possam ser criadas com bastante harmonia aí com a própria colônia e o ecossistema. E, após isso, começar a procurar, né, se cadastrar nos órgãos responsáveis pela meliponicultura no estado, adquirir as abelhas de
produtores já cadastrados, que isso é muito importante, e começar a criação e se juntar às AMEs, aos grupos de abelha, para poder desenvolver e nos ajudar a manter nosso ecossistema equilibrado. A abelha não faz mal, faz mel, né? Exatamente. Então tá, muito obrigado pelas suas palavras aí. O Dicas do Alquimista, 4ª temporada, vai falar sobre as abelhas sem ferrão. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso no lançamento do livro aí. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada e estamos à disposição de vocês. Então tá, pessoal, esse foi o Dicas do Alquimista de hoje, que você assistiu na TV Cultura do Vale e pode assistir depois do programa nas redes sociais, no YouTube e no Facebook da TV Cultura do Vale. Valeu!